Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós vamos conversar com o autor Daniel Fabbri, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês possam acompanhar junto conosco, que é Turismo e o Direito do Consumidor, compreendendo princípios constitucionais, direitos e responsabilidades. Primeiramente, Daniel, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, mais uma vez obrigado pelo convite, né, de participar desse bate-papo, né, dessa entrevista aí com a editora. É minha segunda oportunidade, fico muito feliz em estar aqui participando. Que bacana. Para a gente começar então o nosso bate-papo e até relembrar que já que essa não é a primeira entrevista, o Daniel já fez lançamento de livro aqui com a gente. Eu gostaria, Daniel, que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Daniel, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, Daniel, né, basicamente tive o prazer de, pela segunda vez, estar lançando um livro. Sou professor, né, formado em Direito, Letras e algumas outras vertentes, como Geografia e História. Minha trajetória, né, sempre esteve ligada em relações humanas, né? Então, desde o campo jurídico até o campo educacional. E aí eu achei importante, né, acredito ser importante essa desenvoltura, né, ao longo dos anos, na minha convivência, né, especificamente nesse tema, minha convivência no ramo do direito e o turismo em si fez com que eu pudesse aí lançar essa obra. Então, basicamente, saí do campo jurídico e fui para o campo educacional. Hoje exerço a minha função de formado em administração. Então, exerço um pouco esse lado administrativo e um pouco o lado educacional, né? Leciono em uma escola técnica aqui da cidade mesmo. Então, basicamente, seria esse cenário que eu tenho aí para falar sobre um pouco que é o Daniel, assim, é um apaixonado pelo campo jurídico, o campo das letras e um pouco o campo da descoberta. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco mais da tua trajetória, Daniel, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre a obra? A editora, por incrível que pareça, assim, apareceu uma ideia de lançar como meu segundo livro. Primeiro, vamos falar do primeiro, né? Porque aí, se você se dá bem no primeiro, você vai bem no segundo, e agora, quem sabe, para o terceiro. Então, o primeiro foi muito bem, né? Já vendi mais de 200 cópias, assim, a parceria, a qualidade foi muito boa. Então, assim, do primeiro livro, a criação de dialetos, eu fiz basicamente o processo foi bem criterioso no sentido de buscar uma editora que também é apaixonada pelo que faz, tenha responsabilidade, tenha profissionalismo e principalmente assim que responda pela ajuda que propõe, né, no sentido dos seus registros, da sua qualidade. Então, que entendesse que o livro não é apenas, no meu caso de agora, o segundo livro, né, não foi apenas um ato jurídico em si, né, mas também um ato social, né? Então, assim, que traga essa experiência, que traga essa expectativa, e que minha expectativa não seja frustrada. Então, assim, a abertura com o diálogo com vocês foi muito boa nessa proposta da obra para mim, o profissionalismo, né, em transformar uma ideia em algo mais concreto ali com segurança. Então, foi essa forma. Encontrar vocês foi ao acaso, por coincidência, parece que hoje as mídias leem seus pensamentos. E aí eu devo ter falado alguma coisa ou pensado alguma coisa e apareceu, né? Basicamente, eu chamo ele de Ivan, né? O Ivânio, né? E apareceu lá dialogando comigo, né? Diálogo freiriano, apareceu dialogando numa das redes sociais e eu fui pesquisar e me simpatizei. Até hoje somos parceiros aí, né, nessa jornada.
Que bom que houve esse encontro e realmente o algoritmo parece que apronta uma dessas com a gente, que do nada você está pensando numa coisa e, puf, ele aparece na tela do teu celular. Que bom que Ainda bem houve que um... apareceu de uma forma positiva, né? É verdade, é verdade. Que bom que já estamos aqui, então, no segundo livro e já está vindo um terceiro livro por aí Já, também. Já deixo esse spoiler, então, para quem nos assiste. E sim. vou colocar aqui, já está novamente em destaque a capa do livro que nós estamos lançando hoje, que é Turismo e o Direito do Consumidor, compreendendo princípios constitucionais, direitos e responsabilidades. E antes do Daniel falar um pouco mais sobre essa obra, só quero deixar um recado para você que nos assiste, que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Daniel, Turismo e o Direito do Consumidor. Agora sim, obviamente, tu já contou um pouco da tua trajetória, a gente já entende mais ou menos de onde veio a inspiração, vamos assim dizer, para falar sobre o assunto, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre tal, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. O que me motivou a escrever foi realmente quando eu saí do campo administrativo, apesar de hoje exercer os dois campos, administrativo e jurídico, quando eu fui para a área da educação, né, acho que parece que ser um requisito a mais para você chegar nessa linha de produção textual, produção autoral, né? Então, na criação de dialetos foi assim, né? Expor um pensamento, uma pesquisa, uma ideia sua, por mais surreal que às vezes para alguns permaneça ser, né? E dizem a lenda que o homem precisa de 3 fatores, né? Uma delas é escrever o livro, além de ter filho e tudo mais. Então, foi o fator que falei, agora preciso completar a vez de ser, né? Basicamente, esse tripé, né? E o segundo livro foi exatamente nessa mesma proporção, nessa mesma linha de raciocínio, querer externar um conhecimento seu, ainda mais um conhecimento que quando as coisas acontecem de forma não estranha, mas não é ao acaso também. Professores meus, eu tive 3 juízes na minha banca de TCC na época, que eu abordei um pouco esse tema, e os 3 falaram, por que isso, você não transforma isso em um livro que é tão difícil você encontrar essa linha, né, essa tênue no direito e de uma forma homogênea, e aquilo ficou na minha mente desde 2005 para 2008, entre 2005 e 2008, e aí eu falei, acho que agora pintou, né, com sucesso do primeiro livro, pintou a vez de externar uma coisa um pouco mais técnica, no sentido de, apesar da outra técnica na área do direito, de letras, né, essa é técnica na área do direito. Então, foi uma experiência mesmo, percepção de uma lacuna importante do direito, que muito tempo o turismo foi visto como lazer, mas ele envolve relações contratuais complexas, transporte, hospedagem, pacote de serviços, e nem sempre o consumidor, né, tem seus direitos ali externados, né? Então, a obra busca justamente essa relação, trazendo assim uma linguagem simples, né, não precisa ser do ramo do direito, perder um pouco o rigor técnico ali da ideia, e o livro é um pouco jurídico, apesar que é um guia para o consumidor mesmo, para se proteger dessa inconsistência, às vezes, e a falta de responsabilidade com alguns órgãos aí turísticos, né? Então, é uma cartilha, basicamente, ali, você encontra casos e saídas para alguns acontecimentos da vida aí no ramo turístico. Perfeito, e até porque hoje em dia não é muito difícil a gente ter acesso à pessoa que foi fazer uma viagem, foi passar férias em um lugar e que não volte com alguma reclamação, seja referente ao transporte aéreo, seja referente à hospedagem. Sempre as pessoas, hoje em dia, agora com a facilidade de publicar tudo na internet, hoje em dia é comum a gente encontrar as pessoas falando sobre isso e nem sempre elas sabem como recorrer em caso de situações adversas, não é verdade? Exato. E, então, fica aí o convite à leitura da obra do Daniel.
Turismo e o Direito do Consumidor, compreendendo princípios constitucionais, direitos e responsabilidades. E aproveitando que nós estamos com a tela aqui ainda em destaque, eu queria que perdão, com a capa ainda aqui em destaque na tela, já dei uma misturada nas coisas e tudo certo. Eu queria que tu falasse sobre essa capa e também como é que foi a tua jornada junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. É curioso até essa pergunta, porque a jornada de produção, né, hoje, no mundo de facilidades, né, inclusive com as inteligências artificiais ajudando cada vez mais, né, só colocar lá e você tem uma ajuda, mas foi construída assim em base de estudo, prática e muita reflexão, a produção do livro, né, eu trouxe no livro experiências, base de estudo e práticas que ocorreram comigo. E da minha adolescência até a formação em Direito, eu fui gerente de um resort, né? Então, quase 20 anos de gerente de um resort. Então, todos os fatos que ocorreram comigo, uma hora sendo responsável, né? Eu trouxe da vivência. Então, eu trouxe ali a lei de uma forma que coisas que ocorrem constantemente dentro desse processo, né? Então, eu reuni experiências reais, situações que recorrem no setor do turismo mesmo, articulei tudo isso com a legislação atual, né, que ela demorou para ser mudada, hoje ela recebeu uma certa atualização e está no livro já atualizado, né? Então, para ter um equilíbrio entre viajar e estar protegido dessa viagem. Então, a diagramação em si foi pensar para facilitar uma leitura mesmo, nada técnica demais, para ficar acessível para estudantes, ou qualquer pessoa, ou qualquer profissional, né? Então, foi um trabalho técnico, mas também muito humano. E aí a escolha da capa foi exatamente isso, para deixar isso de forma lúdica, tentar na capa já ver que é uma coisa lúdica, né? Não só técnica, né? Que é acessível, acontece comigo, acontece com qualquer um, e onde buscar, e as minhas experiências estão todas ali. Senti falta disso, daquilo, na época que eu gerenciava, então eu trouxe no livro essas dificuldades e as soluções, né? Perfeito, fica aí novamente o convite à leitura da obra do Daniel, Turismo e o Direito do Consumidor, compreendendo princípios constitucionais, direitos e responsabilidades. E lembrando a você que aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra dele. Para a gente fechar, então, seguindo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm, às vezes, um livro autoral, têm o TCC, o mestrado, o doutorado, e gostaria de publicá-los em formato de livro, porém, ainda não fizeram. A minha mensagem é bem simples, assim, até demais, para quem já está no segundo e já pensa no terceiro, que está do forno já para o consumo, pensar basicamente em compartilhar aquilo que você viveu e aprendeu, né? Então, o que você vive e aprende, senão nosso conhecimento fica estagnado, né? Então, o conhecimento não pode ficar guardado, né? Então, ele tem que ser externado, precisa circular, alcançar pessoas, transformar, às vezes, uma realidade, e não com o prazer de alcançar algo, não é só o prazer de financeiro, mas alcançar e poder contribuir, né? Seria nessa ideia, contribuir para uma sociedade, assim, que você mostre que você é capaz, que você consegue. Então, é uma experiência única, né? Poder ajudar, indicar, e fazer com que as pessoas acreditem que a contribuição dela, tanto numa relação de consumo, que é o caso do meu livro, né? Que ela passa a ser justa, injusta, ela passa a ser consciente, inconsciente, mas que ela é impactante, assim, saber que você conseguiu externar um conhecimento seu através de livros e não tenha medo de fazê-lo. Ainda mais que o apoio todo dado aí pela editora, né? Então, eu tive o maior prazer de conhecê-los e que acho por merecimento fazer com que isso aconteça sempre, que as pessoas participem desse processo, né, para não esperar o momento perfeito, porque ele nem existe, né? Então, escrever algo que realmente faz sentido, carrega o que está dentro de você, não é só páginas, né? É sobre impactos, é sobre marcas, é sobre contribuir, sobre provocar reflexões, acima de tudo,
Lançar um livro é sobre coragem, uma coragem muito prazerosa. Então, não desistam dessa ideia jamais. Fica o recado do Daniel para você que ainda não fez a tua publicação. Tenha coragem, tenha ânimo e coloca o teu conhecimento para circular, porque de repente alguém está só esperando ter acesso ao teu conhecimento para muitas vezes até mesmo dar continuidade àquela pesquisa que você iniciou. Então, Sim, fica aí o recado do Daniel para você. Daniel, muito obrigada pela tua eu que disponibilidade em agradeço. conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez aí vocês, a parceria e o carinho de todos vocês aí. Um forte abraço. Até a próxima. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigado e aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que vai colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.